Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao meu canal e no Amar com a Make de hoje será com uma das minhas queridinhas, que é a senhora Vizela. É uma marca brasileira incrível de produtos de alta performance que sinceramente não deixa nada a desejar. E olha só essa pele, esse look completo, utilizando somente Vizela. Tá simplesmente lindo e sem mais delongas, só assistam o vídeo, só assistam. Minha pele já absorveu hidratação, agora eu vou utilizar a blindagem, que é a Fix da Vizela. Ela é uma das blindagens mais poderosas que eu já utilizei por ter silicone na composição, então ela cria um filme na pele, faz tipo uma proteção, sabe? Então dá mais durabilidade e resistência pra maquiagem, eu adoro. Eu vou aplicar só algumas gotinhas em pontos específicos e espalhar pro restante do rosto. Não precisa ser muito produto, ela tem uma espalhabilidade muito boa. E a pele não precisa de tanta blindagem, senão pode ocorrer o efeito de abrir. Eu acredito que é por isso que muitas pessoas utilizam blindagem e acaba abrindo a maquiagem porque aplica muito produto. Então só um pouquinho mesmo já resolve toda a situação e você já consegue ter uma pele mais resistente. De base vai ser a Satin no tom 15, ela é uma base perfeita e fica bem fiel ao tom da minha pele. Quando eu aplico, ela literalmente some da minha pele, eu amo o comportamento dela. Fica muito bonita, além de ter uma durabilidade também gigantesca. Eu vou aplicar aqui na plaquetinha um pouquinho só e olha isso aqui. Gente, ela literalmente é o meu tom. Eu amo demais essa base e o efeito que ela traz na pele. Sem contar o conforto também. É uma base muito boa mesmo. Eu tô aplicando essa base com o Pessoal Kabuki porque eu sinto que a pele fica mais bonita, o acabamento também fica mais bonito e o pincel não absorve tanto como a esponja, então chega no efeito que eu quero e a pele fica assim. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor. Olha isso aqui. Gente, simplesmente impecável, uma das bases mais bonitas que eu já utilizei e super confortável. Ela já tá secando na minha pele e assim, super confortável e sai pouco produto, mesmo sem selar ainda. Vou utilizar esse corretivo que já tá bem no finalzinho, esse é o tom 9 da Vizela. Eu utilizo bastante mesmo. Pra mim, eu adoro mostrar produtos que eu utilizo bastante, porque assim eu passo mais confiança para as pessoas, independente de estar literalmente assim, ó, acabando, é sinal de que literalmente eu tô usando mesmo. Eu tô esfumando com um pincel de precisão, ele é bem achatadinho assim, então é perfeito para essas áreas mais curtas e para esfumar super rápido também. Eu amo a cobertura desse corretivo porque ele cobre super bem com um pouco de produto, não precisa utilizar muito e eu já consigo fazer uma pele bem bonita só com um pouquinho mesmo. E olha isso aqui. Para contorno eu tenho esses em bastão, é o 3 e o 4, então eu vou misturar os dois tons porque assim, um fica muito escuro, o outro fica muito claro e aí o fundo da pele não fica do jeito que eu gosto utilizando somente um, então eu misturo os dois. Olha só, esse é o tom 3, é quase o tom da minha pele, só é um pouquinho mais escuro. E esse aqui, ó, esse é o tom 4, ele já é bem escuro e já fica com aquele fundo bem mais frio. Eu misturo eles aqui mesmo na mão, os dois tons. Venho com o pincel do Fiber, que eu adoro fazer meu contorno com o pincel do Fiber. Fica muito bom. Pego um pouco de produto e vou aplicando aqui, criando uma camada, vou dando batidinha aos pouquinhos e olha só essa cobertura, como fica linda. Gente, a Vizela simplesmente arrasa nos produtos. Sério, são um dos melhores produtos assim nacionais que eu já testei, e eu digo isso com toda a confiança porque eu já utilizo produtos da Vizela há muito tempo. Eu consigo fazer pele resistente, pele blindada também com Vizela. Tem gente que fala assim, é só produto de tal marca, você consegue fazer uma pele blindada boa que dura. Não. Você sabendo utilizar a técnica, os produtos sendo realmente bons, independente do valor, a pele vai funcionar, a técnica vai funcionar e a pele vai ficar linda. E agora, para trazer mais iluminação, eu vou utilizar o corretivo no tom 8, vou aplicar no dorso da minha mão, só um pouquinho mesmo, olha só.
é só um pouquinho. Volto com o pincel que eu utilizei antes para aplicar o primeiro corretivo. Vou tirando aos pouquinhos, assim, ó. E venho aqui embaixo e vou dando leves carimbadas, só para trazer um pouco mais de iluminação para esse rosto e ficar tudo mais bonito, mais harmônico. Eu quero mostrar para vocês também aqui uma técnica que eu amo fazer, principalmente quando eu quero que minha pele dure mais. Eu volto com a blindagem, só pingo algumas gotinhas na plaquetinha, não precisa ser muito, eu só coloquei 3. Venho com o pincel fofo, vou tirando aos pouquinhos, não pego tudo de uma vez. Deixo o pincel bem envolvido com o produto. E aí eu volto aqui na minha pele e vou dando leves carimbadas com a blindagem. Assim ela vai criar uma película, na verdade uma segunda, porque eu já apliquei antes de aplicar tudo na pele, então ela vai criar uma segunda película e deixar minha pele mais resistente. E para selar minha pele eu vou utilizar o pó da linha Satin da Visela, são lindas, a embalagem eu amo, sou apaixonada, visto que eu sou designer também, então assim, as embalagens me ganham bastante. É o número 2 e o número 3, eu vou selar a minha zona de iluminação e o meu contorno também com esses dois aqui. Eu tô utilizando uma esponja de tecido para selar minha pele e ficar mais uniforme a distribuição do pó. E olha isso aqui, esse efeito de blur, como tá lindo. Ai, gente, Visela é maravilhosa demais. Acho que eu vou passar o vídeo todo falando isso, mas é porque, sério, a Visela é muito, muito, muito boa. E ainda dizem que o mercado nacional não tem produtos tão bons, né? E olha isso aqui. É porque vocês são cabelinhos de produto importado. Para com isso, hein? E agora com o pincel bem fofo, eu vou selando a zona de contorno pra deixar tudo bem bonitinho, bem sequinho. Porque se eu não fizer isso aqui, pra mim, a minha pele tá faltando alguma coisa. Então eu gosto muito de selar a minha pele completa. E de blush eu vou utilizar o Stick no tom 4. É um dos momentos da maquiagem que, assim, eu tô passando a amar, porque antigamente eu não era muito fã de blush, mas olha esse tom, que lindo! E ele fica perfeito na minha pele. Eu adoro, 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 adoro. Eu tô com o pincel aqui de topinho mais retinho. Eu vou espalhar ele aqui. Eu vou fazendo esse movimento circular porque assim o pincel pega todo o produto e as cerdas ficam todas sujas de produto. E aqui fica bem mais fácil de aplicar e fica mais uniforme, sabe? Aí eu venho aqui só no topinho. Vou dando batidinhas de leve aqui no começo para fazer um degradê bem bonito de blush. Ai, gente, sério, a Visela arrasou demais com esse blush. Olha só a performance desse blush. E para dar acabamento na minha pele e melhorar o aspecto, eu vou utilizar os dois pós, o 9 e o 10, para aplicar aqui na zona de iluminação e tirar também a marcação do blush para ficar um degradê bonito e a pele também ficar bem harmoniosa, sabe? E vou pegar um pincel fofinho, vou vir com o 9, que é o tom mais clarinho. E vou aplicar bem aqui, rente a essa zona aqui. Vou trazendo pra fora e aos pouquinhos vou trazendo pra cá, onde o blush tá um pouquinho manchado. Aí volto com o tom 10. Sujo o pincel, tiro o excesso. Aí o tom 10 eu aplico só aqui embaixo e aqui nas extremidades, só pra não ficar tão claro. E tem um degradê bonito nessa pele, além de dar mais durabilidade também, visto que esses pós são da linha Fix da Visela, então ele ajuda também a dar mais durabilidade. E olha isso, como tá lindo! Olha só a diferença de um lado pro outro. É simplesmente incrível, parece mágica, né? Mas não é não. É maquiagem mesmo. A pele tá pronta e olha só como tá linda, tá um viço muito bonito, mas a gente ainda tem um olho pra fazer, então bora lá. E pra fazer meus olhos eu vou utilizar essa paleta, que é a básica da Visela. Ela é linda, já é a minha segunda, porque a primeira eu simplesmente deixei cair e destruiu.
Com o pincel de precisão, eu vou pegar um pouco desse marrom para poder fazer a base do meu olho. As sombras dessa paleta esfuma super bem, é bem prático, é bem pigmentada também. Eu amo fazer olho marrom com essa paleta. Eu vou utilizar esse tom de marrom mais queimadinho para dar profundidade e a transição entre eles ficar bem bonita. Eu vou esfumando bem rentezinho a raiz dos cílios. Vou fazendo esse movimento circular bem curtinho mesmo, com a mão delicada. Trago aqui para baixo, só para trazer mais profundidade. Puxo um pouquinho só para fora e vou esfumando aos pouquinhos esse marrom para não invadir tanto o outro e ficar um degradê bonito. Agora eu venho com o preto da paleta, esfumando rente aos cílios para dar acabamento, ficar um degradê bonito e também dar aquele lift, sabe, no olho quando aplicar os cílios. Eu vou utilizar esse tom de salmão e vou aplicar no olho para dar mais acabamento e o degradê ficar muito mais bonito. O olho fica lindo e super polido. Ai, sério. Fica lindo demais. E de máscara eu vou utilizar a Mini Panda. Olha só o tamanho dessa máscara. Ela é minúscula, é perfeita para colocar na necessaire, sabe? Para ocupar pouco espaço. E olha só esse aplicador minúsculo. Eu amo que aplica em todos os cílios, até naqueles bem pequenininhos, nos cílios inferiores também. É perfeita para essa aplicação. E ela vai pegando todos os cílios, até os minúsculos, aqueles que estão no cantinho, que não dá pra pegar quando o aplicador da máscara é grande, cheio demais. Esse aqui, por ser assim pequenininho, casa super bem e você tem uma aplicação perfeita nos cílios. Agora eu aplico os cílios postiços para dar mais acabamento pro olho. Eu adoro aplicar com a pinça, porque ela me dá mais precisão. Eu consigo pressionar os cílios no meu natural e dá mais naturalidade. Fica assim, ó. Lindo! De lip combo vai ser uma técnica que eu já faço há muito tempo, que é utilizar o tom de marrom da paleta para fazer o contorno da minha boca, juntamente com o gloss Limoncello, que é o lançamento recente da marca. E eu vou fazer isso porque eu não tenho um tom de lápis marrom da Vizela. Eu acho esse gloss lindo pelo simples fato dele ser incolor. Não adiciona a cor no que a gente já tem aqui. E muitas das vezes a gente só quer um gloss mesmo para dar efeito de gloss na boca. E só isso, sem cor, sabe? Para manter a cor que já tem embaixo. E esse aqui é perfeito para isso. Sem contar que ele fica uma refrescância muito gostosa na boca. E tem assim, um gostinho de limão. Para finalizar com chave de ouro, eu vou utilizar a Mini Fix. Vou fazer uma camada bem generosa de bruma na pele. Assim eu tenho mais durabilidade, resistência e não sai nada do lugar. O look tá finalizado e lindo. Olha só esse acabamento, tá perfeito. A Vizela simplesmente entrega tudo nos seus produtos. E ainda tem gente que fala que produtos nacionais não são tão bons. Gente, olha isso aqui. Quem olha acha até que eu fiz essa maquiagem com produtos importados e simplesmente são nacionais, entregando altíssima qualidade, alta performance e durabilidade. Eu amo, como eu disse no começo do vídeo, a Vizela é a minha marca favorita, assim, de produtos acessíveis, que realmente tem uma entrega perfeita. Eu simplesmente amo e esse resultado aqui tá incrível. Eu tô apaixonado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo!